pessoal, os donos da bola no ar. E hoje com uma convidada especial, Amanda, ela que sabe tudo e um pouco mais sobre futebol de uma forma geral. Sobre esporte, né, Amanda? Gosta muito de esporte, né? Então tem todo esse domínio, mas a gente vai ter boas discussões aqui, porque antes da resenha começar ao vivo, ela, Thiago Valu já estava resenhando aqui e sobre muitas coisas que estão acontecendo no futebol mineiro. Thiago Fernandes, Thiago Valu, satisfação sempre. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Tudo bem? Fico mais feliz quando o Ale não está aqui. O Ale daqui a pouquinho tá chegando. Teve um probleminha no trânsito caótico de Belo Horizonte. Brincadeirinha, trânsito é uma beleza. Tá fácil de rodar em Belo Horizonte. O América estuda mandar o jogo contra o Cruzeiro em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E o Tombense também estuda mandar o jogo contra o Atlético para a capital federal. Cara, eu já vou levantar essa bola para vocês. Pelo seguinte, ontem a gente teve uma discussão aqui, que essa discussão ela vale uns 5 capítulos de Os Donos da Bola, que é sobre o Campeonato Mineiro em si. Aí agora eu quero levar primeiro, antes da gente começar, para o pessoal de Tombos, né? A oportunidade que o povo do interior vai ter de encontrar com os jogadores do Atlético, de vivenciar um jogo no interior, que é coisa que eu vivi bastante morando em Divinópolis, quando ia Atlético, Cruzeiro e América, lá era uma festa gigantesca quando o Guarani sobrevivia na elite do futebol mineiro. Isso não acontece. O pessoal de Tombos pode vivenciar isso, porém, por questões de mercado, né, de interesse, pode levar a partida entre Tombense e Atlético para a capital federal, lá para Brasília. Aí fica longe para muita gente, com muita dificuldade. Quero levantar essa bola já direto no peito do Valu. Valu, como que você vê tudo isso, essa situação? Por exemplo, ontem a gente estava falando aqui da importância que o povo do interior tem em ter os jogos com os grandes da capital. Tombense já está pensando em levar um jogo contra o Atlético para Brasília. E o Cruzeiro e América também podem ter isso, a mando do América, que é mando de jogo do América. Como que você vê isso? Boa tarde, Elton, Amanda, Thiago e telespectador em casa. O Thiago Valu, vê com tristeza. Profunda tristeza, na verdade. Agora, a parte do jornalista, eu vejo, infelizmente, como algo natural, sabe? Do negócio de futebol, Elton. Porque a gente vê, por exemplo, o Mineirão, fundado em 5 de setembro de 1965. Para quê? Para a prática do futebol. E hoje nós vemos os clubes de futebol em meio a negociações com o Mineirão para que jogos de futebol sejam realizados. Ora, a finalidade, o objetivo principal ao qual ele foi fundado, hoje me parece uma questão quase secundária. Os clubes Tombense têm as suas necessidades, o América, e aí tanto faz, não é porque é o Tombense nem o América, poderia ser o Cruzeiro ou o Atlético, vão, a partir já de muito tempo, né, isso acontece, defender primeiro os seus interesses financeiros, comerciais, e especialmente no caso do torcedor do interior, ele fica ceifado dessa oportunidade, viu, Elton? Amanda, você também tem um pensamento igual ao do Valu, ou você já entende que todas essas questões são de mercado e tem que ter esse entendimento? Boa tarde, Elton. Boa tarde, Valu, Thiago. Boa tarde. Ale tá aí. Chegou cedo, hein, Ale? Vem correndo. Deixa eu arrumar sua bola? Pode? Deixa eu arrumar. Boa tarde a todos que estão em casa. Naturalidade, por um certo momento, sim. Mas eu vejo que é um denominador comum entre as equipes da capital com relação às equipes do interior, que vai faltar realmente dinheiro para o interior. Eu acho que cada vez mais a Federação Mineira não tem buscado conseguir alavancar recursos, principalmente para quem é do interior. Eu acho que isso faz com que cada vez mais as equipes buscam uma alternativa. E a alternativa tem pintado dessa forma, levando os jogos para fora do estado. O que fica um pouquinho para mim, e aí pensando um pouquinho para o lado do interior, enquanto torcedor, eu estive morando no interior, não sou do interior, mas estive morando por muito tempo no interior. Eu sei da dificuldade que é do torcedor de estar próximo dos seus ídolos, estar próximo do seu time de coração. E para mim fica um pouquinho de desprestígio do próprio torcedor com o seu próprio clube. Quando você fala, o torcedor do interior gostaria de ver o Cruzeiro, gostaria de ver o Atlético, ele também gostaria de ver o seu próprio produto, sim, que é a sua equipe, confrontando as equipes de elite do futebol nacional.
Então, acho que, para mim, fica um pouquinho de pecado, sabe? Assim, não escolheria essa forma. Se eu fosse um dirigente do interior, eu não pensaria nesse momento somente no valor financeiro, porque senão você facilita, no meu ponto de vista, você facilita para a federação. Isso aí você está acabando facilitando a federação. Talvez eu não precise melhorar, a federação vai sempre pensar dessa forma. É só levar para Brasília, levar para um outro estado, onde vai ter um recurso financeiro maior, e aí resolver o problema do Campeonato Mineiro. Verdade, verdade. Ô, Thiago, e também acontece uma outra coisa. Acaba que temos uma inversão de mando. Porque vamos entender da seguinte forma, o América, dentro do seu domínio, na Independência, a gente sabe da força dele, a gente sabe que é um time que está acostumado a jogar ali dentro da Independência, colocariam a torcida do América grande perante ao número de ingressos que cederia à equipe aos torcedores do Cruzeiro, já levando esse jogo para o Mané Garrincha em Brasília, a grande maioria será de torcedores do Cruzeiro, correto? Correto. Acontecendo isso com o Tombense, vai acontecer também a mesma coisa. A maioria será de torcedores do Atlético. É que eu acho que no caso do Tombense já seria a maioria Então, do sim, Atlético. Mas aí vem o estádio, como que é, a força da torcida ali, a pressão, a dificuldade que é jogar em tombos, gera tudo isso. Ô Elton, sabe assim, eu já acho o campeonato estadual, pelo nível técnico, bem ruim, você sabe disso. Sim, eu falo isso sim. abertamente. Acho que o nível técnico é bem fraco, é bem abaixo do que a gente está acostumado a ver no restante do ano. E levar esse jogo para fora de Minas Gerais, que para mim a única explicação do estadual é do fato do torcedor do interior poder ver os times grandes. Essa para mim é a única explicação de existir hoje, até hoje, a forma como ele é disputado. É claro, eu já falei, defendi outras N formas que ele pode ser disputado sem os gigantes jogando 14, 15 datas. Mas levar para Brasília um jogo desse deveria ser proibido por regulamento. A gente viu em alguns anos o Campeonato Brasileiro proibindo essa situação de que os clubes pudessem mandar jogos numa distância X. Eu só tenho a lamentar isso. Se o Campeonato Mineiro sai daqui e é disputado em Brasília, ele deixa de ser mineiro, ele é o Campeonato Candango. Não tem necessidade de ter o campeonato aqui. Então que disputem um campeonato lá. Assim, sinceramente, é muito ruim. É ruim para o público mineiro, é ruim para o futebol mineiro. Já disse, o Campeonato Mineiro, que tão maltratado é pela federação, tão maltratado é pelos próprios clubes, os 12 participantes para mim, levando um jogo para Brasília, é o cúmulo. Para mim é péssimo para o Campeonato Mineiro e péssimo para o torcedor de Minas Gerais. Ale Oliveira, Fala tudo bem? comigo. Tudo Não, jóia? eu Boa tô tarde. ainda no Desabafa. Tô no departamento médico ainda. Ainda? Eu Perigo e saio, gangorra. dou um trotezinho ladrão, volto pro... Volta para aquele trono lugar, o troninho. E... Figura do rei, o Ale. Você é o Rei Ale. rei. É o Rei Momo. Exatamente, é. Carnaval tá chegando Tem aí. carnaval chegando. Tá magro, espiridão a mim, mas o que acontece é que eu liguei até pro meu doutor, Daniel Petric, que é lá de São Paulo. Eu falei, doutor, mas eu não posso comer as delícias, porque aqui é a melhor comida do mundo pra mim, porque eu não conheço o mundo inteiro, que nem o Valu, mas do que eu conheço do mundo, aqui é a melhor comida que tem no mundo. Mas você comeu em excesso? Foi muito? isso que ele Como que falou. foi o final de semana? Porque tem isso também, né? A gente come também aqui e já tá acostumado. Doutor, não posso comer? Ele falou, pode, você não pode comer toda a comida que tem aí. E beber toda a bebida, né? Mas eu tô reagindo, falei pra ele que eu vou tomar uma colher de azeite em jejum. Ele falou que não adianta nada. Eu falei, mas o que eu tenho que tomar, doutor? Ele falou, vergonha. E aí... Você entendeu, Léo? Entendi. E aí agora eu tô tentando fazer uma dieta sem tanto torresmo. Mas e também é só costela. comida pesada. Dá a escalação do que foi a brincadeirinha do final de Costela, semana. torresmo, tutu, Tudo é bom demais. tropeiro. Mas E... em grande quantidade, tudo isso é quente e pesado. Pro estômago isso aí bate, que é ó, cara uma chato. beleza, velho. O cara querendo cuidar dessa Mas alimentação, enfim, né? eu assim, a primeira, eu também sou que nem o Thiago aí, eu não quero acabar com os estaduais, mas acho que você tem que modificar a fórmula, né? Eu até sou um pouco mais radical. Eu acho que você tem que criar ligas nacionais que são regionais. Eu acho que seria o ideal, como acontece em boa parte dos principais centros de futebol do mundo. Só que aí eu acho que é um pouco de utopia, sabe? Eu não vejo isso Isso é o como... certo também pra mim, viu, Ale? Hã? Eu concordo contigo. Então, você fala, as ligas tem até a série... Vai ter até a Série Sim. D e a partir daí Até- a Liga Regional, que os clubes do Não, interior na terão um Inglaterra, calendário na cheio. Inglaterra são 5 séries? Se não me engano, são 5 séries. Pô, a Copa da França tem time até da... Assim, eu acho que você tem o ano inteiro de calendário para esses times.
Mas como acho isso utopia nesse momento, porque as federações é que votam e elas querem morder, eu acho que pelo menos você reformular o estadual para que seja interessante para os dois. Hoje não é para ninguém. Você está falando do torcedor do interior ver o time grande, vai ver quanto que é o ingresso para esse jogo. Esse jogo são 2, 3 jogos aí que, né? Se ele tiver sorte, ele vai fazer 2, 3 jogos em casa contra o Gigante. O ingresso é caríssimo, não é todo mundo que vai poder ir, não. Então, assim, eu acho que desse jeito não tá bom para nenhum dos dois lados. Dito isso, eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Então, entre você atrasar a folha salarial do faxineiro, do cozinheiro, do roupeiro, do jogador, sabe, do cara que toma conta ali do vestiário, você atrasar a folha e fazer um jogo fora, eu prefiro que faça um jogo fora. Entendeu? Foi claro, não? O André fica falando Escoralico. Não. Escoralico, deixa o homem, Escoralico, trabalhar. Foi sim, não, você foi claro sim. Você foi claro, eu entendi o que Eu vim mais para isso. Eu entendi o que você quis dizer. Amanda, eu queria te perguntar diretamente a respeito dessa situação. Você é contra ou a favor do campeonato estadual? Ih, respirou. É contra. Você não estava preparado para isso? Não, eu sou contra o modo que hoje o futebol tem demonstrado, principalmente porque não tem se preocupado para mim, com os times do interior. A federação pouco representa o time do interior, te confesso. É uma bagunça a estrutura, os gramados, os estádios. Eu não tive ainda a oportunidade de estar trabalhando nos clubes do interior, de sair de Belo Horizonte, de ir apresentar alguma coisa no jornal esportivo estando trabalhando, mas fica muito claro enquanto torcedor que a estrutura precisa ser modificada, até exatamente pelo que o Ale falou. Você está vendo que os clubes do interior eles têm essa dificuldade financeira muito levada em consideração por falta de exigência da federação e por falta da própria federação. E o dinheiro, nesse caso, vai fazer uma grande diferença. O dinheiro que entra numa situação dessa, por exemplo, para o Tombense, vai ser gigantesca. É um valor muito grande, que faz a diferença na folha, faz a diferença no ano todo de uma equipe do interior. Concordo com você. Só acho que não pode deixar com que isso vire rotina, porque senão você traz para a federação uma facilidade de começar a organizar o Campeonato Mineiro, que vai ser sempre fora. Espírito Santo e Brasília. Pois é, então assim, isso é uma responsabilidade da federação, mudar a forma como é feito o Campeonato Mineiro e não pegar os clubes aqui e entrar num consenso que os jogos vão ser fora e que financeiramente vale a pena. Fica muito cômodo para a federação. Muito complicado. E o lateral esquerdo, Dodô, usou as redes sociais para defender o fim dos estaduais. Segue a história, evolução no nosso calendário, só falta acabar com os estaduais. Tá, isso aí a gente mostrou e ele repercutiu esse tweet aí. Se pegar o tweet agora, ele fala a respeito da... Quase 1 milhão de visualizações. Deu uma grande repercussão, deu muita gente opinando. Tinha dado nada, né? Mas aí o Thiago retweetou. Eu acho que por tudo, né? Eu acho que todas as situações, ontem a gente falou a respeito disso, aí ontem mesmo ele já retweetou falando a respeito dessa repercussão, que é realmente um assunto que rende bastante, que vai render muito ainda, boas resenhas, muitas resenhas e grandes discussões, como eu e o Thiago já tivemos várias, né, Thiago? Veja uma coisa, Elton, olha só como são as coisas. Em Minas, a gente reclama e questiona o fato de o mineiro não ser bem distribuído. No Nordeste, além dos estaduais, eles jogam a Copa do Nordeste. Então, é um calendário muito corrido. Eu estava vendo os números do Vina no ano passado, são mais de 70 jogos. 70 jogos. Fortaleza, inclusive, no primeiro turno, era lanterna muito em função de um calendário assustador, né? Com várias competições. Que jogou Copa do Nordeste, o Cearense jogou Libertadores. Então, é cansativo Copa demais. do Brasil, é difícil. Aí no segundo turno conseguiu focar no Campeonato Brasileiro e conseguiu a classificação. Agora, assim, sem querer botar lenha nessa fogueira, né? Mas o Dodô, ele nem sei quantas partidas ele fez. 17 no ano passado? Ano passado foram 17. Porque pro Dodô é fundamental que tenha bastante jogos, né? Temos atualização do tweet? Temos aí? Aqui, ó. O assunto rendeu. Obviamente, tudo tem vários pontos de vista e eu respeito. Mas na minha opinião, é sim preciso discutir mudanças. Agora é diferente. Discutir mudanças? Ok. Só falta acabar, que eu acho que foi uma lenhada. Eu acho que só falta... Pegou pesado, Ale? O só falta acabar. Todo mundo aqui usou a palavra mudanças. Mudanças, até eu concordo.
Eu sou muito, mas sei muito a favor de Campeonato Mineiro. Eu amo o Campeonato Mineiro, os campeonatos estaduais de uma forma geral. Podem melhorar? Podem. Podemos ter mudanças? Podemos. É isso. Simples assim. Então eu acho que a repercussão tão grande da questão do Dodô, da fala do Dodô, da escrita, né, do Dodô no tweet, foi o só falta acabar. Você concorda comigo, Ale? Concordo. E eu tenho sempre uma tese, se beber, não digite. Porque fica, não é? Você já lembra que você fez? Esse Thiago já Fez muito. muita coisa. Porque ele cria uma situação desconfortável para ele. Porque o Valu, que foi um zagueiro bem maldoso, assim, ele sabe que, por exemplo, vai ter companheiro de profissão dele que não engoliu muito bem isso. O cara lá que tá tentando ainda vencer no futebol, ou tá tentando sobreviver no futebol com muita dificuldade, ganhando um salário baixo, que é a realidade de 98% dos jogadores profissionais, que não gostou de ouvir isso do Dodô e que vai enfrentar o Dodô. Outra coisa, o Dodô, pensando no Dodô, exclusivamente nele, quanto mais jogo tiver, para ele é melhor. Principalmente jogos do estadual, onde o Galo nitidamente é melhor do que os seus principais rivais. Porque daí ele pode pegar ritmo, pode pegar confiança e tentar uma titularidade que até hoje ele não conseguiu, mesmo com a lesão do Arana. Então acho que não foi inteligente, com todo o respeito, da parte do Dodô. Você tem os números certinhos aí? Eu falei o número certo a respeito dos números do Dodô? São 17? Não. Ou seja, o Campeonato Mineiro poderia dar para ele a possibilidade de se fortalecer dentro do Atlético, de melhorar o rendimento dele, de mostrar um futebol 16, melhor. 16, eu dei um jogo a mais ainda para ele. O Dodô teve 16 jogos. Então, dentro do Campeonato Mineiro, poderia ser uma grande possibilidade para ele de demonstrar e de ganhar um ritmo melhor do que vinha apresentando na temporada passada. É um ótimo jogador, talentaço, muito excelente profissional, esclarecido, é um cara que a gente percebe assim que é esclarecido com as questões, mas eu acho que é ali, naquela tuitada, o só falta acabar, que foi a pisada na bola. Eu entendo o que ele quis dizer. Não, Fazendo o papel de advogado do diabo pode nesse caso, fazer, à vontade, adoro advogado do diabo. Eu entendo o que ele quis dizer. Porque nessa situação, cara, ele disse que falta acabar porque acho que ele tá falando desse modelo atual. O que ele quer é que termine mesmo. E assim, eu defendo que esse modelo atual não exista mais. Se for para manter esse modelo atual, eu prefiro que aconteça como o Ale sugeriu, as ligas regionais. Velho, tem tanta possibilidade nesse país de fazer uma liga regional. Tem como os times menores se enfrentarem dentro de Minas Gerais. Depois eles enfrentam os times da região sudeste. Tem N possibilidades. E falta hoje a CBF, falta a federação, as federações, não só a Federação Mineira, pensar isso. Raciocinar como fazer da melhor forma o futebol. Tá. Pode falar. Mas esse é o grande gargalo, Thiago, porque a CBF, na minha opinião, ela não tá nem aí, nem para os principais clubes do nosso país. Então você imagina, e as federações vão ali junto nessa colundria com a CBF. Então você imagina, a realidade do futebol brasileiro, infelizmente para mim, por isso que seria, para mim, o melhor dos mundos se um dia o Brasil conseguisse criar a sua liga independente, como todos os outros países onde o futebol se fortaleceu a partir disso. Porque falaria assim para a CBF, muito obrigado por nada. Eu só acho que tem duas coisas para a gente discutir. No primeiro momento, a discussão é o que pode ser feito para o Campeonato Mineiro melhorar, os campeonatos estaduais melhorarem. É criar alternativas que faça com que os grandes não tenham tantos jogos para pesar durante a temporada. E também esse início de temporada. O Atlético, por exemplo, está no Libertadores. O América vai disputar a Sul-Americana. O Cruzeiro tem a Copa do Brasil. Então, para essas questões serem minimizadas. Olha só, o São Paulo vai abater a compra do goleiro Rafael por meio da venda do Patrick. Que história é essa, Thiago? Dá uma clareada aí pra gente aí. O Atlético acertou a compra do Patrick por 8 milhões de reais. 8 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Só que o São Paulo só tinha direito a 30% desse valor, porque o São Paulo é dono apenas de 30% dos direitos econômicos do atleta. Então, o que o Atlético e São Paulo fizeram? Eles negociaram, chegaram a um valor comum para que o Atlético pague cerca de 5 milhões pelo percentual do São Paulo. E aí, esse valor será abatido da compra do Rafael. A questão é, o Rafael foi vendido também por 5 milhões.
Então o São Paulo e Atlético, nesse caso, vão abater simplesmente os valores que eles prometeram pagar um ao outro. E aí não terão que pagar nada. O Atlético então terá que pagar 3 milhões de reais. Esse valor será entregue ao Internacional e ao Monte Azul, que também tinham percentuais do Patrick. E aí o percentual do Patrick fica da seguinte forma: Atlético com 80%, Monte Azul com 10%, Internacional com 10%. E é só importante frisar, é quase uma troca que os dois clubes fizeram, só que em momentos diferentes, que cada jogador foi para um clube. Porque o Patrick, o contrato dele vencia quando? Dezembro de 2023. Então o São Paulo abriu mão da parte técnica do Patrick por causa dessa engenharia financeira. E aí o São Paulo recebe um goleiro que para mim é interessante, o Rafael de graça. Só que eu acho que o Atlético sai melhor nessa negociação. Porque é basicamente uma troca de Rafael por Patrick. O Atlético ainda paga mais 3 milhões, mas esse valor não vai para o São Paulo. Esse valor vai para os outros dois clubes. E aí, para mim... 3 milhões de reais? 3 milhões de reais. É que são 8 milhões. 5 é o valor exato que o São Paulo pagaria no Rafael. Valor parcelado. O São Paulo abate esse valor e o Atlético paga os outros 3 milhões. Então é o que sobrou. E aí, como o Atlético paga esses outros 3 milhões, o Atlético não paga nada mais ao São Paulo. Pro São Paulo, é interessante. Ele recebe um goleiro que provavelmente será titular e libera um jogador que não queria ficar. Ó, já falaram aqui do meu ponto aqui. Dá pra colocar na tela já o tweet do Atlético? Já anunciou? Já, o Atlético... Ó, esse aí no avião, cadê? Cadê? Tá aí. Aqui. Tá, isso, tá na tela. Ó. Meu ponto de conclusão em São Paulo, ó. Tá... Marcelo Robalinho, agente dele aí, ó. O Atlético já tá colocando como oficial, o Atlético tá informando que o Patrick chega agora à tarde em Belo Horizonte para fazer exames médicos. Então o Patrick, nas próximas horas, deve subir lá a arte lá do Atlético dando como oficial. Vai passar por exames, mas aí, valor, troca por troca. Se o Thiago colocando em números, fica quase que mesmo realmente uma troca entre Rafael e Patrick. Teve furada de olho, como a gente diz lá no interior? Não gosto de usar esse termo nesse tipo de situação pelo seguinte, porque o grande acontecimento que acabou proporcionando esse negócio, não entendo como furada de olho, porque o Patrick não queria ficar no São Paulo, como a lei já disse. E teve uma entrevista do presidente do São Paulo pro canal do Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, que por parte do Rogério Ceni, aquele desentendimento já havia sido superado, mas por parte do Patrick não. Então o presidente do São Paulo, ele falou nessa live com o Arnaldo Tironi e o Arnaldo Ribeiro que por parte do São Paulo... Eduardo Tironi, desculpa. Senão todo mundo é Arnaldo, aí não tem nem sentido. Pode isso, Arnaldo? Não pode, né? Então, assim, o São Paulo lamenta perder o jogador Patrick, que na minha opinião, assim também como o Ale já disse aqui, eu sou caseiro do Ale, então praticamente é um Ctrl-C, Ctrl-V. Foi o melhor jogador de São Paulo tecnicamente. Eu acho. Ótimo negócio. Não, foi o Calheri. Para o Atlético. O Calheri tecnicamente já é bem duvidoso. Se o Atlético conseguisse trazê-lo, já seria um ótimo nessa circunstância. Envolvendo o Rafael, cara, é a goiabada e o queijo. Então, aí eu ainda vou pilhar. Nessa troca, o Atlético levou a melhor. Mas aí assim... Mas o São Paulo também precisava de um goleiro, e o Rafael é um grande goleiro. Então, sincero e honestamente, os goleiros que chegaram para o São Paulo, depois do Rogério Ceni, na sua grande maioria, vinham com status de solução. E nenhum foi. E o São Paulo gastou bastante em goleiro. E ainda com o Rogério como treinador, que eu acho que é uma das grandes responsabilidades do Rogério, é escolher um goleiro. E ele tem escolhido muito mal. Agora, os caras que vieram aí, Jandrei, Volpe, esses últimos aí, eles vieram para solucionar o problema e não solucionaram. Eu quero ver o Rafael. Acho que, assim, se você for ver potencialmente, o Rafael realmente pode acabar com esse problema. Pegar no gol do São Paulo é muito complicado. Agora, o Patrick, diferente do que diz o Thiago, que realmente não assiste os jogos, então fala de orelhada. O Calheri é um fazedor de gols, evidentemente que é. Mas a parte técnica dele é muito aquém do Patrick. Mas muito aquém. O Patrick é um cara com muito recurso. E vai ser titular do Galo, não só porque é bom jogador, eu acho que nesse caso existiria uma disputa, mas porque é filho do homem. O cara não ia brigar tanto. Essa negociação, eu tenho aqui, se eu quiser eu te mostro. Eu tenho aqui relato dizendo assim, não vai dar mais para ir. Por quê? Porque a direção do São Paulo ficou assustada com a reação do torcedor. Falou, nós não temos ninguém, estamos trazendo ninguém. E ainda vai pegar o nosso melhor e vai dar para um rival? E deram, hein?
E deram. Eu acho que no fim das contas, Ale, desculpa te interromper, cara. Fica bom. Eu acho que o São Paulo se deu um pouco mal nessa negociação. Muito mal. Porque o Rafael é um bom goleiro, mas era reserva do Atlético. Ele não tinha o status que o Patrick tinha no São Paulo. O Atlético tem um goleiro hoje que tem o status titular absoluto, que é o Everson. E o São Paulo precisava de um goleiro, eu entendo. Mas o Rafael pode ser esse goleiro? Pode. Mas assim, hoje, o Rafael não é o cara que o torcedor do São Paulo e a diretoria do São Paulo imaginavam. Eles queriam um goleiro para resolver todos os problemas. Ainda não dá para cravar com o Rafael esse cara. E aí o São Paulo aposta no Rafael e libera o Patrick, que foi, na visão do Ale, o seu melhor, para mim, o segundo melhor jogador do São Paulo na temporada passada. Mas isso é a administração do Rogério, só para concluir. Isso aí é o Rogério. A diretoria do São Paulo, quando deu o clube pro Rogério, sabia que ia sofrer consequências. A diretoria deu o clube pro Rogério. E o Rogério faz o que ele quiser. Então, quem é desafeto dele não foi só por causa dessa discussão. O Patrick tá bravo com o Rogério há muito tempo. E por alguns motivos que eu considero... Outro dia, não sei quem que falou aí, que em praticamente todos os jogos que o Patrick saia jogando, ele era substituído. Eu acho que foram 10 seguidos. Se não é 10, por aí. são 9. 10 dos últimos 11 que ele fez foi substituído. Isso ele tentando fazer a função que o Rogério, que é um cara que eu gosto, que eu respeito, que eu admiro, mas isso ele tentando fazer a função que os Paquito do Rogério tinha que fazer. Que são os moleques que são muito mais limitados do que o Patrick, que tinham que correr pra lá e pra cá. Inclusive o Igor Gomes é um deles. Sim. E aí o Patrick tentava fazer isso, não conseguia, morria em campo, não jogava tudo que ele podia e ainda era substituído. Então é loucura. Ô, Amanda, você acha, por tudo que você acompanhou da trajetória do Rafael aqui em Minas, sendo reserva do Fábio por muito tempo e depois também sendo reserva no Atlético, quando ele poderia ter a oportunidade de ser titular, pegar uma sequência, ele acabou sendo expulso na partida contra o Santos lá em 2020, então acabou atrapalhando um pouco a caminhada do Rafael dentro do Atlético. Ele pode ser importante pro São Paulo e quanto o Patrick acrescenta na equipe do Atlético? Acho que primeiro pelas saídas no meio de campo do Atlético, e aí eu vou colocar até o Keno também nessa relação. Hoje eu vejo o Patrick ocupando o espaço que deixa o Keno. Para pensar que talvez por características serem tão diferentes possa ser loucura, mas eu acho que não. Acho que a falta do Nacho no meio de campo, o acontecido com o Zaratio, eu acho que acaba trazendo para o Atlético a tentativa de um equilíbrio técnico. Porque como o Ale mesmo falou, o Patrick tem muita qualidade. Muita qualidade e talvez o que falta para ele é sequência. Eu falo assim, da última temporada que todo jogador ele tem que estar querendo jogar. Acho que não era o que estava acontecendo no São Paulo, né? Pela essa briga que ele teve com o Rogério Ceni, por mais que o Rogério Ceni tenha amenizado a situação. Hoje eu vejo a vantagem do Atlético com relação ao Patrick, se a gente comparar com o Rafael, porque se o Rafael permanece no Atlético, ele dificilmente ocuparia o lugar do Everson. Diferente do Patrick que vem para jogar. Então, acho que a vantagem do Atlético é exatamente essa. E pelas perdas que teve. Acho que o Atlético, tentando encontrar um equilíbrio do que perdeu, ele traz o Patrick, para mim, de uma forma muito bem equilibrada e um casamento muito bem feito. E a vantagem para mim é exatamente nessa. O Patrick vem para jogar. E o Thiago sabe, desculpa, Balu, o Thiago sabe muito bem que para ser goleiro de São Paulo, a tolerância da torcida é zero. Então, se o Rafael estrear mal, os caras já vão arrebentar com ele. Porque é um cara que ficou meio maldito, goleiro do São Paulo. E assim, tomara que ele consiga jogar o que a gente já viu ele jogar. Mas outros vieram com essa expectativa, até mais caro, e não conseguiram se firmar como goleiro titular de São Paulo. É difícil ser titular lá, viu, meu? É um peso, né? Porque o São Paulo o São Paulino tem o Rogério Ceni como um dos maiores ídolos da história, se não é o maior ídolo da história. E aí, o cara goleiro, tendo o Rogério como treinador, pesa, né, Valdo? Pesa. Ainda só sobre o Patrick, eu vou falar uma coisa aqui, com certeza tomarei algumas pancadas. Independente do que o Rogério acerte ou erre, ele não sei como foi conduzida essa questão com o Patrick, mas eu acho importante abordar que surgiu através de acho que o atleta tem que estar insatisfeito, tem que querer ser titular e etc. Mas agora, a decisão de qualquer treinador a respeito do aproveitamento de um atleta, eu acho que ela é soberana. E então, assim, até para o torcedor atleticano, o Patrick, que trabalhou com o Kudê, como disse o Alê, o Kudê é o pai da criança, fez muita força o Atlético, o Kudê, para que ele viesse, ele tem que se relacionar também, na minha opinião, melhor com a questão do não aproveitamento. Porque senão a gente vai estar falando de jogadores
que estão ordenando e direcionando o que é melhor para uma equipe com relação àquilo que estão sendo utilizados ou não. É só a minha opinião. É que nesse caso, Valor, eu concordo com você, só que nesse caso, pega a lista de jogadores que estavam revoltados com o Rogério Ceni. Isso, a Era despeito muita gente. de toda a insatisfação do Rogério. Mas é importante que, tomara que para a carreira do Patrick, para a saúde dele, porque vai ter em algum momento o jogador não vai conseguir jogar sempre. E é só de deixar claro assim, a tomada de decisão de um treinador em qualquer clube de futebol, eu entendo que ela é soberana, entendeu? Não, eu entendo também, respeito essa situação. Vamos ver como vai seguir o Patrick aqui, que é um excelente reforço. Reforço assim como a Team Live Ultra Fibra está com uma oferta incrível para você começar o ano com a melhor banda larga do Brasil. Chegou a sua hora de ter ultra velocidade de 30 megas por apenas 300 megas. A gente fala, quando a gente está falando da TIM, que às vezes trava, né? Sua internet não vai travar e nem o apresentador trava quando vai falar 300 e fala 30. É 300 megas por apenas R$ 92,70 por mês no débito automático. É isso mesmo, é a sua oportunidade de curtir 2023 com ultra velocidade e de Team Life Ultra Fibra e garantir a diversão de toda a sua família. Jogue, trabalhe, maratone, filmes e séries ao mesmo tempo, sem travar. Sem acontecer o que aconteceu agorinha há pouco, agorinha, foi isso mesmo. Não vai perder essa chance, né? Então corre, que é por tempo limitado. Comece o ano com o pé direito, venha para a Team Live Ultra Fibra, eleita pela 6ª vez a melhor banda larga do Brasil pelo Estadão. E revolucione a internet da sua casa. Ligue agora para o 0800 880 4141 ou acesse teamlive.team.com.br. Vou repetir, teamlive.team.com.br. Toca o sininho. Não tocou? Tem lelinho. Bom, aí travou, tá vendo? Ufa, poxa vida. Obrigado, Tim. 3 minutos e 40 a gente volta. Daqui a pouquinho. Olá. Estamos chegando para o nosso primeiro break aqui, o intervalo aqui nos Donos da Bola, na tela da Band. Aproveitando para trazer o comentário de vocês, convidar também para opinar na nossa enquete. A enquete de hoje envolve Rubens, sobre se o atleta tem que jogar ou não no meio de campo. Bom, 18% acha que deve ser titular no meio de campo. Agora, outros 45% creem que ele vai brigar pela vaga no time e mais uns 37% acham que ele é reserva de luxo. Aproveita, vota, deixa o like, manda aqui pra gente. E também, ó, no Bandzap aqui em cima. Não, eu tô botando a Put Your Hands Up. Não dessa vez, Fabrício. Caraca, é musicão. Seguinte, manda um áudio aqui pro nosso Bandzap também, igual fez um amigão aqui, tá, amigão que já mandou, só pegar o nome dele. Se não me engano, ele é o Márcio de Divinópolis. Ele falou que, boa tarde, estou vendo o programa de vocês, eu acho que vocês estão desfazendo demais esse campeonato. Faz o seguinte, dá uma ideia para eles fazerem só um campeonato, só Cruzeiro e Atlético América, mais ninguém, aí é 3 semanas, acabou e espera o resto do ano para fazer o campeonato. Ele também mandou um áudio aqui, ó. Quer ver, ó? Deveria acabar mesmo os times do interior. Deveria acabar os times com 3 da capital. Aí é 2 semanas, 3 semanas, acabou o campeonato. Aí vamos disputar outra coisa qualquer. E o ano que vem faz de novo. Porque essa Federação Mineira não ajuda o time do interior. Tá? O time do interior só é ferrado. Só é complicado ferrado mesmo. Aí já fecha até a Federação Mineira. Acaba até com a Federação Mineira. Mas aí também acaba o futebol no interior, né, amigão? Aí, pô, caraca, é terra arrasada completamente. Quem mais mandou mensagem aqui pra gente foi o Márcio de Divinópolis, falou que, na minha opinião, criar as Copas regionais como Sul de Minas, Centro-Oeste, Copa Triângulo, Norte de Minas e os ganhadores dessas Copas regionais aqui no estado jogam contra os grandes da capital em jogos de ida e volta. Bem bacana, modelo bem legal. Quem mais aqui mandou mensagem? O Franco do Barreiro falou que, boa tarde, se acabar o futebol mineiro... Não, se acaba o Campeonato Mineiro, acaba o futebol mineiro. Dodô não é referência do Campeonato Mineiro. Nem Campeonato de Várzea ele será titular. Então, aparentemente, a licença do Dodô foi cassada para qualquer tipo de campeonato aqui no interior do estado. Volney falou que o problema é que os times do interior são muito fracos, falta investimento. E aí, né, cara, aquele clássico problema do ovo e a galinha. E aí, como é que faz?
O Breno de Jaboticatuba de novo mandou mensagem aqui falando: o Patrick joga muito, vai ajudar, é muito o nosso galão da massa. Um amigo que não se identificou falou que não gostei. Patrick é um jogador comum e além de estar sempre fora de forma, caro, o plantel tá inchado. Daqui a pouco falou só que igual a cara do Patrick aí, né? O Fordo. Aqui é Beto Souto de Montes Claros. Falou que, gente, o Cruzeiro tá precisando de lateral direito. Pega o Cáceres, que saiu do América. Não é tão miserável assim não, uai. É um bom lateral. Cáceres que já passou pelo Cruzeiro e não diria nem que deixou saudades, nem que deixou impressão. Quem mais mandou mensagem aqui? A última da mensagem que vai dar pra ler? O Evacir falou que bacana ver a Amandinha nos Donos da Bola. Sucesso pra ela. Fiz o ensino médio com ela. E agora, por último, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mestre da Chapa, o seu comentário fica para o próximo break. Eu vou me despedir. O programa já tá no ar. Mas eu tô agora aqui para falar, sabe de quê? De juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Muita atenção no que eu vou dizer. Você compra um carro, nunca parou para fazer revisão para saber se está pagando juros abusivos. Deu uma entrada, nunca parou para fazer conta. Pegar o valor que você paga de prestação, multiplicar pelo número de vezes, somar com a entrada, vai tomar um susto. Comprou um carro e está pagando 2. Juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Contrato leonino, bom só para o banco, ruim para você. Quer uma ajuda para resolver o problema? Faça agora uma revisão no seu contrato de financiamento. Eu estou mostrando aqui alguns casos de telespectadores do programa que viram aqui, que fizeram a revisão, que pararam de pagar juros abusivos, porque veja você, olha o saldo devedor que está aqui e olha o valor de quitação. É um negócio impressionante. Mas você está aí, não quer tomar uma atitude, não quer pegar o telefone, não quer ligar. Ligue agora, o telefone está na tela. Eu falo aqui há quase 10 anos para você. Faça uma avaliação, faça uma revisão. A consulta para você fazer a revisão, você não paga nada. Você vai pegar o telefone agora, vai ligar esse número que está aqui, ou vai chamar no WhatsApp, que é o mesmo número, e aí sabe o que você vai fazer? Você vai dizer, eu vi nos Donos da Bola, eu quero fazer uma consulta para saber se no meu financiamento tem juros abusivos. Vale para um contrato que você já pagou, tendo quitado ou não, vale para um contrato que você está pagando, se identificarmos juros abusivos, como nesses casos aqui, você pode receber até 80% de volta, é isso mesmo. Então não espere mais. Pegue o telefone, chame agora. O telefone está aqui, 2566-2701, você vai chamar agora, fala com a gente que a gente resolve. Se tem alguém ligando para você falando de busca e apreensão, não vai entregar não. Nós vamos te ajudar, 2566-2701, chame que a gente te ajuda. E agora? Agora eu vou falar do Cruzeiro e é questão de tempo para o anúncio de Fernando Henrique na equipe celeste. Ontem à noite o jogador se despediu do Grêmio. Põe na tela aí pra gente, Andrezão. Tá lá, ó. Tá aqui pra eu ler? Vamos lá. Se passaram quase 6 anos desde a minha chegada ao tricolor gaúcho, mas hoje chegou o fim do meu vínculo com esse gigante, onde eu tive a oportunidade de crescer como pessoa, de aprender muitas coisas e amadurecer, principalmente. Muito obrigado, Grêmio, por tudo que vivi durante esses anos. Tá aí, reforço futuro do Cruzeiro. Já posso falar presente? Já posso falar presente. Abre pra gente de novo, André. Coloca. Qual delas? Hã? Qual mensagem? O Léo Chu, você é um gigante de Passarinho. Amo você, boa sorte no seu novo desafio. Juan01. Juan Christian. Boa. Vambora, irmão, pra cima. Pô, legal. Eu falei que era reforço futuro ou reforço presente? Valu, emenda essa. É só questão de anunciar. Ele já fez os exames médicos, já foi aprovado ainda na semana passada. Jogador que o Cruzeiro vai contratar em definitivo, o Grêmio ficará com um percentual. A gente vai saber ainda como é que vai ficar essa questão dos percentuais. Mas um jogador que o Cruzeiro tentou na temporada passada, o Grêmio fez jogo duro,
até por conta do barulho da torcida gremista, porque é um jogador jovem com potencial, passagens na categoria de base da seleção brasileira. Então, o Fernando Henrique é só questão de tempo mesmo. Talvez nesta semana ainda seja anunciado oficialmente pelo Cruzeiro. Eu lembro pouco do Fernando Henrique no Grêmio, mas eu lembro que no ano passado, a gente já no programa aqui, falando sobre essa situação dele poder vir ou não pro Cruzeiro, e a torcida do Grêmio fez um barulho danado, porque ele estava para vir pro Cruzeiro. E aí, isso fez com que a diretoria do Grêmio, à época, desistisse do negócio. O Denis Abraão, que era o diretor do Grêmio à época, ele desistiu da negociação, cancelou todos os moldes que tinha tratado com o Cruzeiro e mandou o jogador voltar. Ele já estava no aeroporto para vir para Belo Horizonte, né? Então, assim, diante de tudo isso, do cenário que aconteceu, eu acho que é uma contratação interessante do Cruzeiro. E o Cruzeiro se reforça numa posição que ele precisava reforçar. Ô, Thiago, lembrando que agora no Grêmio, o Grêmio agora voltou a ser comandado por Renato Portaluppi. É verdade. O torcedor do Grêmio, tudo Se aqui... o Renato não gosta, então Exatamente. o Renato tá certo. Exato. Então eu tô errado. Renato eu tô errado de gostar da Renato tem contratação. razão. O Renato sempre tem razão. Sempre tem O torcedor razão. do Grêmio. Mas olha só que curioso essa discussão nossa hoje aqui. Tanto o Thiago quanto o Alê lembrou de situações em que a internet deu grito contra uma saída de um determinado atleta. A do São Paulo fez isso, né? A repercussão gigantesca que aconteceu lá com a imprensa e também com o pessoal no Twitter, nas redes sociais, enfim, de uma forma geral, reclamando a respeito da possibilidade da saída do Patrick. Acabou que não conseguiu segurar e o mesmo aconteceu com o Fernando Henrique. Na temporada passada houve o barulho todo, toda aquela repercussão, mas acabou que o Cruzeiro foi insistente, lutou ali e está trazendo um grande atleta, né, Amanda? Acho que nem somente por isso. Acho que o torcedor gremista, óbvio, que está acompanhando o dia a dia do atleta, ainda que jovem, para mim, eles criam uma expectativa, principalmente como foi feita na questão do Matheus Henrique, se eu não me engano, que foi vendido para a Itália. E ele teve essa mesma projeção de ter sido um jogador, ainda que não seja cria do Grêmio, mas que veio para o Grêmio e teve o seu status conquistado temporada por temporada e foi muito bem vendido, e aí isso acaba fazendo com que a equipe do Grêmio comece a olhar de novo para a base naquela posição, que foi o que aconteceu para mim, no meu ponto de vista, com o Fernando Henrique, e ele só perde para mim a posição dele com a chegada do Bitelo. Porque o Bitelo, ele toma a frente do próprio, ainda que tenha características um pouquinho diferentes, mas ele vem para o Grêmio com o status de ser o volante e acabou sendo aproveitado mais como meia até do que como volante e fez uma belíssima temporada. Eu acho que o torcedor do Grêmio que teve a oportunidade e que acompanha o dia a dia do jogador, ele fala por si só. E aí, quando a diretoria toma essa iniciativa de liberar o jogador com tanto potencial, é a hora da torcida fazer o barulho. Eu acho que isso tem se tornado cada vez mais um peso para as equipes, principalmente aquelas equipes que estão abertas a ouvir o torcedor. Porque se a gente fala aqui que fosse o Grêmio, que não tivesse uma diretoria que fosse aberta a escutar o torcedor, a entender um pouquinho do que é o torcedor, da importância do torcedor para o clube, talvez ele não teria feito a mesma coisa que fez com o Fernando Henrique. E que bom que isso aconteceu naquele momento, porque fez o Grêmio enxergar, ainda que ele não tenha aproveitado o atleta, mesmo retornando ao Grêmio, ele não foi aproveitado, e o Cruzeiro não desistiu do atleta. É porque, de fato, o atleta tem potencial. Ale, por tudo isso que a Amanda falou, a gente também entende que o Cruzeiro está de olho nessa juventude que está surgindo dentro do campeonato e trazendo jogadores com aquela idade baixa para futuramente ter lucro. Eu até falei aqui, acho que em outras oportunidades, que o Pesolano tem gostado muito do Alisson como um dos zagueiros, né? Então, teoricamente, abre uma disputa um pouco maior para esse meio campo. O Fernando Henrique, se ele jogar o que ele pode jogar, ele é titular do Cruzeiro. O problema dele é o foco, aliás, é o problema de muito jogador jovem no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma passagem lá brilhante, inclusive um podcast de muito sucesso com o Nego Di, o homem mais amado do Brasil. E aí eu convivi lá no Rio Grande do Sul durante um período, 6 meses para ser mais exato. E eu garanto que qualquer lugar é lugar para quem quer, né? Mas o Rio Grande do Sul hoje, para o jogador jovem, principalmente de Grêmio e Inter, é o pior lugar para você ficar. Tem alguma explicação? Tem muita explicação. Em qualquer lugar que você vai, tem uma explicação. Noite. Nossa Senhora. E eles... os mais experientes também tem alguns que se perderam lá, né? E tem casos clássicos, mas os caras são mais vividos, alguns já vão para lá casados, dão uma segurada e tal. Mas o jovem, cara... Porque no Rio Grande do Sul, é uma badalação em cima do... praticamente só tem os jogadores de famosos lá. Então, vira... E o Nego Di, né?
E o Nego Dias, evidentemente. Então vira o centro das atenções, inclusive na base. Então era muito comum você ver os jogadores lá todos cheios de ouro, Valu, com os negócios do narguile, não sei o quê. Os caras, você olha pro cara e fala, esse cara foi campeão do mundo, certeza, Não é possível. E o Fernando Henrique passa por isso também, principalmente por isso, ou só por isso, que o Grêmio aceitou liberá-lo, porque já tinha dado todas as oportunidades e acabou que não aconteceu. O jogador não quis entender os recados. Agora, BH também não é uma... Então, eu ia falar isso, que ela é muito parecida. Muita gente fala que a noite de BH é muito parecida com a noite de Porto Alegre. Aqui também tem muitos bares. O jogador também tem que estar focado, independente do lugar que ele tiver. E às vezes eu acho É que a família... Pelo acolhimento, eu acho que BH ainda é melhor. Não, então, o que eu percebi, que a família lá é o seguinte, é a tradição. Toda a família inteira. É churrasco, chimarrão, Grêmio Inter. Isso aí não muda. E aqui eu acho que tem um pessoal, né? Principalmente a mulherada, tem outras coisas para fazer e tal. E lá é assim, mas você tem um fanatismo assim absurdo que acaba mexendo muito com toda essa estrutura, assim. E ele não segurou o BO, não. Então vamos ver aí como que vai ser ele aqui. Tiago, eu quero saber sobre o Almendra. Tem alguma coisa, tem alguma novidade? Esquentou, esfriou? Porque o torcedor sempre fica perguntando a respeito desse jogador argentino que está no Boca Juniors, mas não joga há um bom tempo. O que tem de novidade? O Cruzeiro ainda encontra um pouquinho de dificuldade, o Eltinho, para conseguir a liberação do Almendra. O que acontece hoje? Ele tem contrato com o Boca até junho deste ano, até junho de 2023, e ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube e defender essa equipe a partir de julho próximo. O problema é que o Cruzeiro gostaria de ter esse jogador desde já, gostaria de ter essa liberação imediata. O Ronaldo Fenômeno tem tentado a negociação diretamente com o staff do jogador, sentou com o staff do jogador, inclusive, durante a Copa do Mundo, conversou sobre esse negócio e tem encontrado dificuldade na liberação do Boca Juniors. O Boca é um clube muito chato para essa liberação. O Flamengo tentou, por exemplo, agora o goleiro Rossi, a liberação imediata, e aí não conseguiu nem sequer conversar com o Riquelme, que é o responsável pelo futebol do Boca hoje. Então o Cruzeiro vai encontrando a mesma dificuldade do Flamengo e não gostaria de ter que assinar um pré-contrato. Gostaria de trazer esse jogador desde já, de forma imediata, porque acredita que ele será muito útil para o esquema do Paulo Pesolano. Então, eu queria saber mais a respeito do Almendra, de como ele está, o desenvolvimento dele dentro do Boca. Porque ele não joga desde fevereiro de 2022. Ele fez 2 partidas em fevereiro de 2022, então, ou seja, foram as 2 únicas partidas. Tem quase um ano, né? A gente está em janeiro, tem 11 meses que o Almendra não joga, que tá aí, e que teve rusgas com o ex-treinador. Só lembrando, o Boca nem tá com o treinador mais, que foi o treinador que pediu o afastamento do Almendra. Já é um novo treinador e mesmo assim a diretoria bateu o pé para permanência desse atleta afastado. Eu queria entender mais de como que está essa preparação para saber o seguinte, como ele chegaria aqui? Porque a situação é a seguinte, ele tem 22 anos, correto? Correto. Correto, 22 anos. Há um ano ele não atua, ou seja, ele tem uma formação de base no Boca, onde ele brilhou bastante. Na seleção argentina, sempre figurou nas seleções de base da Argentina, ou seja, é um ótimo Isso jogador. Isso tudo é uma pergunta só pra gente... Porque senão... Não, é porque eu tô dando uma explicada para eu chegar no Valu. Entendi. Pra saber... Começou a pergunta no Thiago, já tá no Valu. Daqui a pouco vai pra banda. É o Thiago. Thiago, Valu. Será que sobrou alguma coisa pra você falar, Valu? Sobrou. Podcast. Porque é agora que eu faço a pergunta. Valu, esse jogador, chegando aqui, ele chega para ser imediatamente utilizado ou vai precisar de uma melhor adaptação de meses, porque ele não está tendo combate há 10 meses. Até por tudo que você construiu na sua própria pergunta. Pensei que ia acabar no Maracanã essa pergunta. O Almendra, evidentemente, é um jogador que vai ter que chegar, treinar, vai precisar de um tempo. Mas assim, até dentro do Cruzeiro mesmo, ano passado, o Felipe Machado, ficou um ano sem atuar e começou a jogar no Cruzeiro até antes de um período que eu imaginava que ele fosse jogar. E conseguiu já
ser competitivo. O próprio Pavon, no Atlético, também é um jogador que ficou muito tempo inativo, mas que se aposta, sobretudo, nesses jogadores que vivem esse tipo de situação, na questão técnica daquilo que eles já apresentavam. Então, Sabe o que é curioso? O Pavon ficou inativo e o Elton pede ele titular a volta e meia na Atlético. Não, então não. Hoje no Cruzeiro, ele, será que o Almeida vai dar certo ou não? Não. Tô mentindo, vamos Valor? lá. É uma aposta. Vamos lá. Só Mas- lembrando do Pavon, o Pavon ficou 6 meses afastado, 6 meses lá na geladeirinha do Boca. Depois o Atlético consegue trazê-lo, ele fica 2 meses sem jogar também no Atlético, já aqui em Belo Horizonte, 2 meses, até fazer a sua estreia. É isso que eu quero dizer. O cara que fica tanto tempo parado, ele precisa de um tempo para pegar e se fortalecer, entender a dinâmica novamente, o combate, como que é. Porque treino é treino, jogo é jogo. Imagina o treino daquele que é afastado. Como está sendo a preparação desse cara? É isso, essa é a minha pergunta. Porque talento é cracaço de bola. Se o Cruzeiro insistir nessa negociação, é um ótimo nome. Sempre figurou nas seleções de base da Argentina. E no Boca já tinha conquistado a titularidade. Até ter o problema. Foi com o Sebá, não foi, ô Thiago? Que ele teve um problema. Se eu não me engano, foi com o Sebá, que foi treinador do Boca e campeoníssimo na equipe do Boca Júnior no início dos anos 2000. Mas enfim, é um nome, mas que está esfriando, né, Thiagão? Ficou frio, Elton, por causa justamente dessa situação do Boca. O Boca não quer liberá-lo nesse momento. É que eu acho que o cara que fica esse tempo todo parado, a situação é, quando você contrata um jogador que fica um longo tempo inativo, você precisa ter essa consciência de que ele vai render depois de um período. Então, o Pavon, por exemplo, não rendeu nesse primeiro ano de Atlético. Não. Pelo contrário. Não, se a gente analisar só esse primeiro ano de Atlético, ele não teria valido investimento. Então, eu espero agora, depois de uma pré-temporada feita, vê-lo em ação. E a mesma coisa do Almeida. Eu espero o Almeida, depois de uma pré-temporada feita, um período de adaptação ao futebol brasileiro, entender o que ele pode render. Não dá pra chegar o Almeida aqui agora e falar, olha, jogou 3 jogos no Campeonato Mineiro, foi mal, não foi bem. É um cara que tá 11 meses sem jogar. Tá 11 meses sem treinar com o grupo, fazer a mesma atividade do grupo. Então, precisa ter cautela. Ele me parece um jogador muito promissor. E eu apostaria no jogador. Agora, só um comentário, né? O Boca é aquela pessoa do relacionamento abusivo que não valorizava muito o companheiro ou a companheira durante a relação e quando perde, além de todo o desgaste já vivido, ainda quer causar mais um tipo de dor de cabeça, né? Porque tem sido assim com o Rossi, foi assim com o Pavon. Parece que dói muito no orgulho do chinês estar perdendo tantos jogadores para o futebol brasileiro, né? Então, o Flamengo, que tem todos os recursos, e como tem recursos financeiros, o Flamengo não conseguiu negociar uma liberação do Rossi agora, né? Então, e essa história do Rossi, só voltando à história do Rafael, olha só, o Flamengo foi buscar o Rossi, que era titular do Boca, para vir para o Flamengo para ser reserva do Santos? Ou será que o Santos está indo para um outro clube aí em meados dessa temporada atual de 2023? Não sei, mas o Flamengo está colocando 2 grandes goleiros, um para combater o outro ali, está mostrando o nível do elenco da criança Flamengo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar a respeito de lateral esquerda no Atlético. Tem novidades aí, viu? Vem com a gente. 3 minutinhos e a gente volta. Olá. Ó, voltamos agora pro segundo break. Mano, muita gente mandou mensagem aqui. Fabrício, não me deixa concentrar com Put Your Hands Up for Detroit, que é um hino da rave. Até o celular travou aqui, velho. Meu pai amado. Vamos ver se abre o chat aqui de novo. Aí, ó, agora foi. Tá. Olha só, 72% concorda que Patrick chega no Galo e veste a camisa para jogar, principalmente com essa porção de contusões aí no elenco. Muita gente mandou mensagem, teve gente que mandou pergunta aqui. Quero só aproveitar antes para poder mostrar o áudio do Rogério de Curvelo. Pode acabar com o time dele, não. O interior ganha muita renda com isso, sabe? Tem gente que vive disso. Não, capital do Mineiro, do interior não tem não. A renda deles é isso. Então, um assunto de, jogo, acabar com o estadual, não acaba com o estadual, continuou rendendo. Quem mais mandou mensagem aqui?
falando sobre o assunto, não. Agora o Valdeir perguntou se o Rafael foi de graça e o Patrick tá vindo de graça. Não, o Rafael foi por 5 milhões, mas o Galo nunca viu a cor desse dinheiro, porque esses 5 milhões foram usados para abater na compra do Patrick de 8 milhões de reais entregues ao São Paulo. Então nunca chegou esse dinheiro a pingar no caixa. Quem mais mandou mensagem aqui? O D'Angelo, de Montes Claros, falou que esse Campeonato Mineiro é muito fraco, deveria acabar mesmo. O Éder Almeidas falou que usa o Mineiro para avaliar os júniores dos times da capital e ver quem sobressai. Mas os times do interior têm que jogar, de lá sai muito jogador, aí quem nem conhece valoriza o trabalho. O Robson Alves falou que os times do interior têm que disputar o campeonato entre eles, classificando 3 equipes e juntar com os 3 da capital. Muita gente perguntando sobre essa situação, principalmente sobre a galera do interior se mata no campeonato ali do mata-mata entre eles, jogam entre eles, depois jogam contra os 3 times da capital. Acho que é bem interessante até, aí tem que só avaliar como é que faz com os times da região metropolitana, como o nosso querido Vila Nova e o Betim. Andrezão, será que rola de ligar no estúdio? Porque mandaram 2 perguntas aqui que são bem interessantes, cara. Será que rola? Elton Novaes, olha só. Tá vendo? Não entra assim não, gente. Chegaram 2 perguntas aqui, eu quero saber, cara. O Antônio quer saber primeiro, como está a situação do Ademir no Galo? Tiagão, uai, ele segue no Atlético, segue no Atlético. É banco? Ele pediu pra ele ficar, o São Paulo tentou, o Inter também, mas ele não sai. Caraca, já é muito amor pelo Ademir, meu Deus do céu. Quem mais mandou mensagem aqui foi o Guto, perguntando sobre a situação do Natan. Não deve ficar, agora... o Atlético está tentando de todas as formas liberá-lo. Natan meia, né? É, Natan o pescador. O Atlético está de todas as formas liberá-lo. Ele tem contrato até 13 até julho de 2024. Ele está de férias até dia 13 de janeiro, ou seja, início da semana que vem. Então é um jogador que não vai ficar no Atlético certamente. Depois desse episódio aí, seria o Natan o pescador de ilusões, Gabs? Pergunta o pessoal aí. Gostei. Vamos voltar. Andrezão, acaba com isso aí, velho. Nossa, baixa... Que isso, meu Deus. Alô, meu povo! Passando aqui para dar um recado. Atenção nesse período de férias. Recado especial para você que deseja investir no mercado farmacêutico de forma inovadora. Você que está aí tem vontade de ser dono de uma unidade Poupa Minas ou Droga Rede. A Afiminas cuida das 2 marcas há 25 anos. São mais de 130 unidades já inauguradas em todo o estado. Independentemente de estar em Belo Horizonte, região metropolitana ou no interior, você tem vontade de ser dono de uma farmácia, venha ser nosso franqueado, vem para o nosso timaço, vem para o time da Afiminas, é Droga Rede, é Poupa Minas, você escolhe a marca, entra com dinheiro. Aliás, o valor, eu preciso contar para vocês aqui, a partir de 180, 190 mil, você inaugura uma loja de 70 a 80 metros quadrados, faturando de 100 mil a 1 milhão por mês. E aí você vai receber todo o suporte em TI, treinamento, marketing, negociação. Então não espere mais. Faça contato conosco, aponte sua câmera para esse QR Code que está na tela ou chame no WhatsApp 37 99949 1070. 37 99949 1070. Falei de Droga Rede Poupa Minas e você pode ser nosso franqueado. Simbora! Gracinha do HG, o Atlético está correndo atrás de outros nomes para a lateral esquerda. Fernando da Chape é o nome da vez. Tiagão, esse momento que o Atlético está vivendo nessas questões, Arana machucado, Rubens, que a gente recebeu informação que não quer atuar ali só na lateral esquerda, quer tentar essa posição no meio-campo. O Atlético precisa mesmo de um novo nome? Como que você está analisando tudo isso? No entendimento da diretoria, até o final do ano passado, antes de fechar com o Kudê, o Atlético queria sim buscar um novo lateral esquerdo porque entendia que poderia usar o Rubens por mais vezes no meio-campo. Só que, pelo que eu conversei aqui agora, inclusive durante o programa, a sondagem ao Fernando aconteceu ainda no ano passado. O Atlético cogitou essa contratação ainda no ano passado e nesse momento
ele não vai fazer essa investida no Fernando, lateral esquerdo da Chapecoense. Essa informação do Fernando é também do Fernando Martins Miguel, que é do jornal O Tempo, que apurou essa informação aí. Vamos ver o que acontece aí por cenas dos próximos capítulos. Mas quando a gente fala a respeito de lateral esquerdo do Atlético, a gente sempre lembra do Arana, grande nome que deveria estar na seleção brasileira, mas pela infelicidade ou pela precipitação, né, de um colega de trabalho acabou sofrendo uma lesão muito grave no joelho e ficando fora da seleção brasileira. E aí surgiu ontem também aqueles assuntos que vão correndo nas redes sociais. Um jogador vai lá e começa a seguir um clube. Hoje o pessoal fica observando tudo isso. Gente, calma lá, jogador seguir clube, deixa seguir clube normalmente, porque isso aí não vai levar a nada, não vai ser isso que vai ser a grande discussão. O Arana tá lá junto, acompanhando sempre as coisas do Corinthians, que já passou pelo Corinthians, e aí os torcedores levantam a hipótese do Arana voltar para o Corinthians. Thiago, Ale, vocês que têm muito contato com o Arana. Ale, existe essa possibilidade, em algum momento passa na cabeça do Arana, de sair do Atlético, mesmo com esse período de recuperação, que aí, lembrando, gente, o Arana possivelmente só volta em agosto de 2023. Ale? Não, eu acho que o Arana sonha em jogar no Corinthians novamente. Mas não agora, não depois da sua recuperação. Mas acho que a identificação, o que o Arana viveu no Corinthians foi muito forte, né? Foi campeão brasileiro. Para mim, inclusive naquela temporada, no primeiro turno, ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Foi isso que o levou ao Sevilha, inclusive, onde também não teve tantas oportunidades assim. Mas ele está muito satisfeito no Galo, está muito feliz aqui, a família adaptada. Então, acho que nesse momento não é um pensamento do Arana. Que ele vai jogar no Corinthians até o fim da sua carreira, eu acho que isso deve acontecer, porque realmente ele tem uma identificação muito grande com o clube. Vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas eu também acredito que o Arana deva cumprir seu contrato aqui no Atlético e também ficar o período de recuperação e depois voltar com tranquilidade aí para brilhar, continuar brilhando dentro do Atlético. E o Rubens, existe essa questão aí de Rubens querer brigar pela posição de meio campo no Atlético? Lembrando, pessoal, o Rubens é meio campo avançado de origem, é um cara que brilhou na base do Atlético jogando nessa posição, mas que o Turco levou ele para a lateral esquerda e ele foi bem na lateral esquerda do Atlético. Agora, com o Kudê, segundo informações, que ele teria procurado o Kudê para pedir para lutar pela vaga dele no meio-campo e também na parte mais ofensiva do Atlético. Thiago Fernandes, o que você tem a respeito dessa apuração? Que ele deve ser, inclusive, o lateral esquerdo titular do Eduardo Kudê nesse início de temporada. Pelo que eu conversei com a pessoa da diretoria do Atlético, não aconteceu isso. O Rubens não pediu para jogar como meio-campista. Pelo contrário, ele se colocou à disposição para jogar em qualquer função que o Kudê achar interessante utilizá-lo. E ele muito provavelmente será o lateral esquerdo titular do Atlético. Até porque foi testado dessa forma quando o Kudê fez alguns trabalhos em que ele desenhava o time. Então o Rubens deve ser sim o lateral esquerdo titular do Atlético neste início de temporada. Ô Elton, só uma curiosidade, um parênteses, desculpa atrapalhar o seu programa, mas eu cheguei aqui, o Thiago Fernandes já tinha derrubado o Turco. Mas além de muito mais pontos que o Cuca, ele ainda colocou o Rubens na lateral, o Rabelo de titular, o Nacho de titular. Então ele fez muito mais coisa que o Cuca no ano passado, né? Ou é impressão minha? Você que é um caseirinho de marca maior do Cuca, em 2022, o Turco deitou e rolou no Cuca, ou eu estou enganado? Não, você está certíssimo, eu concordo com você. E todas essas pontuações que você fez, eu também continuo fazendo e estava até fazendo na redação ali também a respeito do Turco. Mas o Everton tem um recadinho pra gente. Meus amigos, atenção, tô de volta para falar mais uma vez para você porque eu emagreci, como eu emagreci quase 50 quilos. Qualidade de vida melhorou, mas melhorou muito. E eu quero agora distribuir um pouco desse conhecimento próprio com você através dessa figura que está aqui. Dr. Mauro Jacome, maior referência do Brasil em balão intragástrico. Não tem cirurgia não, é via endoscopia. Dr. Mauro Jacome vai falar mais sobre o assunto. Alô, doutor! E aí, HG, tudo bem? Dr. Mauro Jacome, especialista em gastroenterologia, endoscopia e cirurgia. E o meu recado é para você aí, que está acima do peso, tem dificuldade para emagrecer, vou te apresentar o tratamento com balão intragástrico ajustável. Essa é uma prótese de silicone que é colocada por endoscopia no estômago, sem necessidade de nenhuma cirurgia
ou anestesia. Essa prótese ela fica durante 1 ano ocupando um espaço ali dentro do estômago e deixa um espaço bem pequenininho para você se alimentar. Dessa maneira você vai comer durante 1 ano pequenas porções, mesmo assim não vai ter tanta fome, e isso vai facilitar muito o seu emagrecimento. Aqui na Clínica Cronos nós temos condições excelentes sanitárias e também ótimas condições de financiamento para você que quer realizar o seu sonho. Estou te esperando aqui. Um grande abraço. Outro para você, Dr. Mauro Giacomi, anote o WhatsApp porque facilita para pagar, procedimento seguro e com resultado. 989-54-2000, 989-54-2000. Fale com quem conhece, maior referência em emagrecimento no Brasil. Olha só, e pode rolar contratação pesadíssima na Toca da Raposa. Formiga, a maior jogadora da seleção brasileira, pode assinar com o Cruzeiro. Valuzão, Amanda, eu jogo essa bola pra vocês. Amanda, primeiro, Valu, seria um super reforço, né? Super, e aí a gente nem fala pela história dela, não. Acho que ela ainda tem muita lenha pra queimar. Acho que o Cruzeiro começa a entender que ficar brigando o tempo inteiro para não cair só não sustenta nenhuma equipe, principalmente uma equipe como o Cruzeiro, que está numa gestão nova. O Cruzeiro são só 3 anos de time profissional feminino. E aí a gente está falando da Formiga de 26 anos de seleção brasileira. Então, assim, tem muita coisa para aprender também com a Formiga. Acho que o Cruzeiro, eu vou ser muito sincera e falava sobre isso com o Valu um pouco mais cedo. Acho que o Cruzeiro tem muito mais a ganhar fora do campo, fora dos gramados, com a Formiga do que o contrário. Ainda entendo que o Cruzeiro tem todo o respeito pela atleta, mas acho que o Cruzeiro começa a entender a importância que isso traz para a gestão do clube, para a gestão das atletas, a convivência com uma atleta como ela. E tem um episódio muito legal. Eu joguei contra a Formiga, nunca fui profissional, eu era do time amador aqui de Belo Horizonte, fomos jogar a Copa do Brasil, ela já jogava profissionalmente falando. Menino, é diferenciado. É diferente, né? Jogar 7 Copas do Mundo é muita história. Valuzão, tem Cruzeiro hoje na Copinha. Tchau, tchau pra todo mundo. Hoje tem não. Também, hoje não, né? Não. Cruzeiro na Copinha, o Cruzeiro já tá classificado, vai ser na quinta-feira, mas tem Atlético e tem também América. Então todo mundo ligado aí, ó. Beijão pra todo mundo, abraço, tchau, tchau.